Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos 7, a partir do verso de número 1, diz assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos ou dos anciões, como algumas versões. Quando chegam na rua, não comem sem antes lavarem as mãos. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Fique com sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Espírito Santo, oramos a Ti, clamando para que Tua palavra continue sendo pregada nessa noite, manifesta neste lugar. Espírito Santo, fala conosco de maneira singular, ministra os nossos corações, que cada mente seja levada cativa a Cristo. O Teu Espírito Santo acha com liberdade neste lugar, como tem agido até agora, continue agindo sobre a vida de todos nós. Clamamos assim no nome poderoso de Jesus. E a igreja que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, esta passagem no Evangelho de Marcos, ela traz aqui para todos nós uma reflexão a respeito das nossas atitudes como cristão no tempo que nós vivemos hoje, que não é, na verdade, uma atitude que é desaprovada por Deus a partir de agora, mas pelo contrário, é uma atitude que é desaprovada por Deus desde aquele tempo de Jesus e até mesmo antes de Jesus, que é a atitude de agir com hipocrisia. Eu gostaria de ministrar sobre este tema, tentando trazer à luz esse assunto, uma reflexão para todos nós, para que nós possamos analisar os nossos passos, prestar atenção na maneira como nós temos agido, para se porventura nós muitas vezes não temos sido como estes fariseus. Tentando defender aquilo que cremos, agimos muitas vezes desta forma, como hipócritas, né? E Jesus, ele confronta esses homens a respeito disso. Por isso o tema dessa mensagem nessa noite é a hipocrisia. Amém? Então nós lemos aqui no texto que os líderes religiosos enviaram alguns espias, né? Alguns investigadores de Jerusalém para que pudessem ver a Jesus e analisar os seus passos, aquilo que ele fazia, e também aqueles que andavam com ele se tornaram alvo dessa investigação. E estes homens eram homens que faziam parte do grupo dos fariseus, e ali eles tinham por costume defender várias tradições, um conjunto de centenas de tradições que foram construídas ao longo do tempo, a qual os judeus eles praticavam. E dentro dessas tradições havia esse ato de lavar a mão de maneira cerimonial. E aqui, quando Jesus confronta aqueles homens, ele confronta de maneira direta para deixar claro que eles guardavam as tradições, eles guardavam a lei, mas, no entanto, eles faziam isso com o propósito de parecer santos e não, na verdade, honrar a Deus. Jesus cita aquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 29, verso 13, que o povo louvava com lábios, mas o coração estava longe deles. Você vê que o problema é antigo. Isaías já repreendia os líderes religiosos da época por conta da mesma situação. E não diferente de hoje. Hoje nós vemos no meio cristão, infelizmente, muitas atitudes semelhantes. E é por isso que, na verdade, nós temos que refletir se porventura nós não temos dado alguns passos assim. Nós não temos feito, às vezes, da mesma maneira em algumas situações. Não estou dizendo que você é hipócrita todo o tempo, mas às vezes nós temos atitudes que podem se enquadrar como sendo atitudes hipócritas. Quem está me entendendo, diga amém.
Então, dentro disso, amados, isso é uma palavra que não é para quem não veio, essa palavra não é para quem não está assistindo, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está aqui, amém? Para que nós possamos realmente olhar para a nossa vida, o nosso caminhar, os nossos passos e analisar. O que é hipocrisia, querido? É aquilo que é pretender ser, ou seja, algo que a pessoa pretende ser, ou algo que ela pretende parecer, sem na verdade haver uma intenção de ser de maneira verdadeira, íntegra. E Jesus acusou os fariseus deste tipo de atitude. Então a hipocrisia é isso, porque eles adoravam a Deus não porque eles amavam a Deus, mas porque o ato de adorar trazia benefícios. Benefícios para eles no sentido de receberem algumas vantagens, benefícios de se firmarem na sociedade e, por que não, politicamente também fortalecer uma influência que eles tinham na época. Então Jesus, ele traz, na verdade, para eles a clareza do que eles faziam. E aqui, querido, essa atitude que fazia com que eles parecessem santos, até poderia trazer benefícios humanos, mas não agradava a Deus. Em resumo, querido, se nós pudéssemos resumir hipocrisia em uma frase, seria a arte de exigir dos outros aquilo que eu não pratico. Ou seja, eu quero que o outro faça. É aquela frase antiga: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E nós vemos muitas vezes dentro da família acontecendo isso, pais que olham para os filhos e fazem isso. Eu me lembro da minha esposa falando de algumas vezes que ouviu isso de pessoas próximas dela, né? Ó, faça o que eu estou falando, não o que eu faço, porque na verdade o exemplo não havia. E esses homens, eles agiam dessa forma, querido. Então, às vezes nós analisamos a nossa vida e paramos diante do espelho e percebemos que em algumas situações nós temos agido com hipocrisia. Amém? Então, dentro disso, querido, a primeira coisa que eu quero que você reflita comigo: nós somos hipócritas, queridos, se damos mais importância à reputação do que ao caráter. Moody, ele escreveu assim, ele disse que a reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito, e caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando. Querido, quando nós priorizamos a reputação, a aparência, e deixamos de priorizar o caráter, que é aquilo que vem de dentro, que é aquilo que vem do coração, nós corremos um risco muito grande de agradar aos homens e desagradar a Deus. Foi exatamente o que Saul fez. Se você ler lá 1 Samuel capítulo 15, Saul, ali no fim da sua trajetória de relacionamento com Samuel, porque ali foi a última vez que ele viu Samuel, ele ficou mais preocupado que ele parecesse um rei que tinha vida com Deus perante os soldados, do que realmente ter uma vida com Deus. Era mais importante a aparência, a reputação, tanto que ele pede para Samuel: volta lá, oferece sacrifício comigo. Por que os soldados vão pensar se eu for oferecer sacrifício sozinho? E ali, então, Saul tem essa atitude hipócrita, e a Bíblia fala que depois daquele dia ele não vê mais Samuel, querido. Então, querido, a boa reputação, ela é importante? Sim, mas a boa reputação, ela tem que ser respaldada, querido, num caráter de vida íntegra, num caráter aprovado por Deus. Quem tem um caráter aprovado por Deus vai construir uma reputação aceitável naturalmente. Você não precisa vestir uma fantasia, tentar ser o que você não é, para conquistar algo, algum benefício. Então, se nós agimos assim, amados, nós temos sido hipócritas. Nós somos hipócritas, querido, a segunda coisa, se nós cumprimos as tradições religiosas, os costumes religiosos, mas deixamos o nosso coração ficar longe de Deus. Isso é uma atitude hipócrita. Nós entramos num ativismo cristão, entre aspas, de fazer, mas perdemos o porquê fazemos, perdemos o sentido do porquê estamos fazendo aquilo. Muitas vezes estamos fazendo algo, mas na verdade fazendo algo por obrigação, ou muitas vezes porque o pai e a mãe mandou fazer, ou às vezes porque muitas vezes gosta do resultado das pessoas dizendo: olha como você faz bem. E querido, se nós fizermos algo querendo a plateia, ou querendo os holofotes, amado, esse não é o objetivo do Evangelho. Se estivermos fazendo algo por conta deste objetivo, algo nesta linha, nesta natureza, nós não temos sido diferente daqueles fariseus. Lá em João 6, verso 25 em diante, você depois lê na sua casa, que o texto é longo, Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. Ele diz ali que os homens teriam que comer da sua própria carne. As pessoas não entenderam aquele discurso, mas Jesus confrontava uma sociedade que estava correndo atrás dele, uma multidão que caminhava atrás dele, procurando cura, procurando libertação dos seus males.
Uma multidão que queria, querido, as mãos de Jesus, mas não estava nem um pouco interessada em conhecer a sua verdadeira face. Não diferente de hoje, de pessoas que muitas vezes buscam a Cristo para ter um carro novo, para ter uma casa nova, pessoas que buscam para conseguir uma porta de emprego, para uma cura, um milagre, alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não faz, mas eu estou dizendo se o objetivo do nosso coração tem sido esse, não é um objetivo verdadeiro, daqueles que realmente buscam ao Senhor por quem Ele é. Às vezes nós queremos ter uma função, porque se eu fizer isso, o nosso pastor vai gostar mais de mim, os irmãos vão olhar para mim melhor. Querido, esse não é o objetivo. Se nós estivermos fazendo algo por conta disso, querido, nós não estamos sendo diferente dos fariseus, estamos agindo de uma maneira hipócrita. Querido, presta atenção, querido, quando Jesus confronta aqueles homens, muitos abandonaram Jesus. A epígrafe do texto diz, muitos discípulos abandonaram Jesus. Porque toda vez que a palavra confronta, ela vem de forma dura, há dois grupos: aquele que aceita, se estiver fazendo errado, se corrige e permanece, ou aquele que sai correndo e fala, não é isso que eu quero, não é bem desse jeito, não li as letras minúsculas do contrato, né? Não percebi que tinha isso lá. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, eu não estou dizendo que não deve ter obras. Tiago, lá no capítulo 2, verso 26, o texto diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Presta atenção, querido, no que eu quero que você entenda nesse texto. As obras não salvam ninguém. A salvação é mediante a fé. Quem está me entendendo, diga amém. Só, querido, presta atenção, é impossível alguém que é salvo não praticar obras. Se você tem feito obras no sentido de olhar para Deus e falar assim, olha, Deus, está vendo o que eu estou fazendo? Olha aqui para mim, né? Eu mereço algo mais. Jesus, eu estou fazendo mais do que meu irmão. Não é esse o objetivo, porque as obras não salvam. Mas é impossível, querido, um cristão que é salvo não fazer obras, porque há de uma chama dentro do nosso coração. O Espírito Santo planta em nós uma necessidade por fazer, mas fazer não para que sejamos vistos ou reconhecidos, mas para que Ele seja reconhecido. Não para que nós sejamos notados, mas para que Ele seja notado através de nós, queridos. O objetivo é diferente, amém, amados? Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, se porventura no meio da caminhada, se você começou do jeito certo, se seu coração estava no altar, e porventura no meio da caminhada seu coração se afastou do Senhor, está na hora de voltar. Ouça o que o Espírito Santo diz a nós essa noite, a todos nós. Querido, terceira coisa, nós somos hipócritas, querido, quando nós se achamos tão santos, a ponto de apontar os pecados dos outros. E a palavra de Deus fala de um exemplo muito conhecido a respeito disso, está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Era época de inverno, Davi não sobe para a guerra, fica no palácio, acorda um dia à tarde, vê aquela mulher linda, exuberante no jardim tomando banho, pergunta quem é, e dizem para ele, olha, ela é filha deste homem, é mulher de Urias, e ele fala, tragam-no a mim. E ele então se deita com ela, tem relações sexuais com Batseba, e depois a manda embora. Presta atenção no que eu quero que você entenda aqui, amados. Primeira coisa, Davi não era inocente desde o começo. Desde o começo, porque ele viu ela, e ele foi informado de quem ela era, e ele foi informado que ela era casada. Ou seja, ele estava ciente do que ele estava cometendo desde o início. No entanto, no capítulo 12, se você ler depois do capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus manda o profeta Natã chegar até lá. E o profeta Natã vem com uma sabedoria tremenda de Deus e fala, olha, tem um homem, um fazendeiro que tem várias ovelhas, tem gado. E tem um vizinho dele que é pobre, tem apenas um cordeiro. Olha, chegou um viajante, ele resolveu preparar um jantar, uma refeição para aquele viajante. E ele pega então, não do seu gado, não das suas ovelhas, mas ele pega o único cordeiro daquele que é o seu vizinho pobre. E Davi, a Bíblia diz assim, que ele se enche de ira. Ele se enche de ira, querido, e presta atenção, porque isso aqui é algo que nós temos que analisar. Ele se sente de ira e diz uma palavra assim, um homem
que fez algo dessa natureza é digno de morte. Aí vem o dedinho do profeta: é você, Davi. Sabe por quê, queridos? Quando nós se achamos tão santos a ponto de apontar o pecado dos outros, nós agimos dessa forma. É misericórdia para nós, mas é justiça para ele. É misericórdia para mim, mas é justiça para ele. Queremos que nos perdoem, mas que dê seu reino sobre ele. E se enchemos dessa falsa posição, porque Davi estava sendo justo aos seus próprios olhos. Você já parou para analisar se a justiça que você tem praticado tem sido a sua justiça, ou tem sido uma justiça alinhada aos olhos de Deus, sobre a perspectiva de Deus? Porque é muito fácil, querido, nós caímos nessa armadilha e colocarmos uma justiça baseada no que entendemos e no que achamos. E se nós fôssemos julgados segundo essa própria justiça que nós praticamos, na maioria das vezes nós seríamos condenados, porque ela sempre vai estar longe do que é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, neste tempo que se chama graça, está envolvida sobre a misericórdia conquistada na cruz do Calvário. E a misericórdia, querido, ela vence, ela triunfa sobre isso. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, a palavra de Deus diz lá em João 8, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia rapidamente. Evangelho de João, capítulo 8, quem está me entendendo, diga amém. De vez em quando solta um amém, amado, um glória, senão eu fico pensando que eu estou sozinho. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, e o verso de número 3, é um texto bem conhecido. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus, olha eles de novo, trouxeram-lhe uma mulher que foi surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? É interessante, querido, porque os hipócritas gostam de usar as escrituras para exercer justiça, mas esquece da misericórdia. É interessante como tem gente nessa geração e ao longo das gerações, mas principalmente nesses dias, que tem usado da palavra de Deus para ocupar uma posição de juiz sobre a vida de outros, e muitas das vezes lançando julgo sobre a vida de outros. Presta atenção, versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, ou quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando dos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Jesus exerce o quê? Misericórdia. Misericórdia, querido, presta atenção, não é aprovação e não é autorização para pecado. Não é autorização e não é aprovação para erro. Entenda isso, a misericórdia, ela dá oportunidade a arrependimento. Ouça o que estou dizendo. Ouça o que estou dizendo. A misericórdia abre uma porta que conduz a este caminho chamado arrependimento, que nos leva a ter uma oportunidade de viver algo novo, viver um dia diferente do que vivemos até aquele momento, querido. Misericórdia, ela nos dá a oportunidade de haver na nossa vida uma conversão, uma mudança de direção, querido, uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de propósito, mudança de vida. Quem está me entendendo? E Jesus deixa claro isso. Olha o final do versículo 11, a continuação do versículo 11, ele diz assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não te condeno. Vou traduzir de uma forma brasileirada: eu não te condeno, mas mude de vida. Aproveite essa oportunidade que você está tendo agora
E querido, a misericórdia tem que levar a isso. Você dá ali a oportunidade daquele que errou a ter uma chance de consertar as coisas, de colocar a vida em ordem, de viver uma vida diferente a partir dali. Querido, Tiago 4, verso número 12, Tiago escreveu: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Presta atenção no final do versículo, diz assim: mas quem é você para julgar o seu próximo? E quando nos achamos tão santos, nós agimos de uma maneira hipócrita, tomando o martelo de juiz na mão, julgando o nosso irmão. Eu não estou dizendo que aqui há aprovação do erro ou autorização para errar, amados. Em Provérbios, o autor de Provérbios escreveu assim, que aquele que encobre essas transgressões, ele é destruído por conta disso. Mas quem as confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode até pensar assim: eu não vivi isso. Se você prestar atenção, você tem vivido isso sim. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, você já teria sido destruído. As misericórdias do Senhor têm nos sustentado. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus, no capítulo 7 de Marcos, que nós lemos como base, no versículo 14 e 16, ele volta falando sobre a imundícia e a purificação, que não tinha nada a ver com aquilo que aqueles homens estavam acusando, que não era o ato de comer sem lavar as mãos que trazia impureza espiritual para o homem, mas ele estava deixando claro que a impureza, ela acontecia por conta dos pensamentos que aconteciam lá dentro do coração humano, que era corrompido, que estavam sendo a partir dali externado em palavras e atitudes. Atitudes essas que não agradavam a Deus. Jesus explicava de maneira direta para aqueles homens a respeito de Levítico 11, a respeito dessas leis espirituais que mostram a diferença do puro e do impuro. Mas esses líderes judeus viviam apenas de aparência, e o nosso desafio é esse: não viver de aparência, porque se nós vivemos apenas de aparência, tivermos atitudes como essas que nós citamos aqui, nós estamos agindo com hipocrisia. Nós temos vivido um evangelho que está destinado a praticamente um evangelho de fariseus, um evangelho hipócrita. Como nós podemos nos livrar, querido, desse engano chamado hipocrisia na vida cristã? A primeira coisa, querido, quando nós deixamos de viver de aparência e passamos a viver de maneira clara diante de Deus. Querido, presta atenção, muita gente finge ser o que não é. Antigamente nós víamos isso apenas no meio da sociedade. Hoje, com as redes sociais, todo mundo quer mostrar uma vida perfeita. E para ter uma vida perfeita, basta ter uma conta no Instagram. Ou como diz um outro rapaz, Instagram. Você posta a foto lá bonitinho, sorrindo, a tua vida é bela, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Está aqui a minha esposa que eu amo. Mal sabe que antes da foto teve aquela discussão que quase matou a coitada. Está aqui meu bichinho que eu amo, mas antes da foto deu um pé na bunda do bicho que foi parar do outro lado da sala. A vida social perfeita é fácil. Só que a questão, amados, é que nós não podemos viver uma vida de aparência, porque o único lugar que sustenta uma vida de aparência é na rede social. E por mais que você tente sustentar uma vida de aparência fora da rede social, com o tempo ela cai. Há uma instrução que Pedro escreve para as esposas, quando ela fala a respeito de maridos e esposas, mas uma instrução que serve para mim e para você também. 1 Pedro, lá no capítulo 3, no verso 3 e 4, ele diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e dedicado, que tem muito valor para Deus. Essa é a instrução para as esposas, mas serve para todos nós. O que vale diante de Deus é o que nós somos aqui e não aqui. Você está me vendo bonitinho hoje, terno, gravata, cabelinho penteado, barba feita, dente escovado, perfumado. Pode me abraçar que eu estou cheiroso, né? Mesmo depois do louvor que a gente soa um monte. Mas tudo isso é aparência. É casca. Se não tiver um coração transformado, amados, porque a Bíblia não diz: há uma roupa bonita e um cabelo bem penteado, o Senhor não resiste. A Bíblia não diz: a pessoa mais bonita, Deus não resiste. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 51, verso 17: há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste.
É este coração que nós temos que ter, amém? E para isso acontecer, nós precisamos aceitar a realidade que temos. Precisamos aceitar quem somos. A realidade que temos. Aceite o carro que você anda. Aceite a casa que você mora. Aceite a tua realidade financeira hoje. Aceite aquilo que você pode ter hoje. Aceite quem você é hoje, em todos os aspectos. Porque a partir do momento que você aceita quem você é e o que você tem, você está no ponto exato para poder começar a melhorar de vida, para começar a evoluir como indivíduo, para começar a crescer como pessoa e para melhorar a sua condição. Porque enquanto você não faz isso, você fica tentando sustentar algo que você não é. Você quer mostrar para os outros que você é muito bem instruído, um intelectual, quando na verdade você não é. Você quer mostrar para a pessoa que muitas vezes você é uma pessoa muito capaz na sua função, quando muitas vezes você não é. Você precisa de ajuda, de auxílio, você precisa melhorar. Você fica tentando mostrar uma vida social diferente daquela que realmente você tem. Você fica tentando sustentar uma aparência financeira diferente daquela que realmente você tem, amados. Tudo isso é uma mentira. Tudo isso só atrasa a sua vida. Tudo isso só atrapalha os propósitos de Deus para a sua vida. Porque Deus não está atrás de um personagem, Deus está atrás de quem você é. Quando Deus escolheu, querido, o colégio apostólico, se você prestar atenção, Deus pegou o pior da sociedade. Jesus chamou os piores, os mais enrolados, difíceis, pessoas que tinham conflitos internos, mas a partir dali, querido, Jesus trouxe para eles, depois de 3 anos de ministério, um choque de consciência de quem eles eram. Pedrão achou que era o cara, estava pronto até para morrer para Jesus. O que aconteceu? A palavra de Deus confronta, não quem Pedro achava que era, mas o ato de Pedro negar confronta a Pedro, a quem Pedro era, de verdade. Um homem que queria sustentar uma aparência de homem forte perante qualquer situação, mas quando o calo apertou, foi o primeiro que correu. Quem está me entendendo, diga amém. E nós precisamos aceitar quem somos, o que temos vivido, nós precisamos aceitar a nossa realidade. Se nós aceitarmos, é o primeiro passo para nós começarmos a crescer e abandonar uma atitude de hipocrisia na nossa vida, amém, amados? A segunda coisa, querido, nós nos livramos da hipocrisia quando nós admitimos que erramos. Nós temos tantas falhas, tantos erros, nós erramos em tanta coisa, e até quando queremos acertar, muitas vezes cometemos velhos erros, e erros muitas vezes que são repetidos. Parece a reprise lá da sessão da tarde, né? Parece a Lagoa Azul no SBT, né? Nem sei se passa mais, mas passava tantas vezes, era uma repetição, e alguns erros são como esse, é um erro atrás do outro. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos olhar para a maneira como a nossa vida está sendo conduzida e mudar. Amém? Agostinho, ele escreveu assim, pedindo assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você, porque não adianta eu lançar para cima de Deus aquilo que compete a mim. O que compete a mim, amados, eu tenho que fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Compete a mim, eu tenho que colocar a mão no arado. Os fariseus, eles só fixavam os olhos nos erros dos outros e não olhavam para os próprios erros. Querido, nós somos desafiados nessa noite a olhar para nós, para olhar nos nossos próprios erros, olhar nas nossas falhas, olhar nas nossas fragilidades, nas nossas debilidades, aonde temos fracassado, olhar para elas e pedir para o Espírito Santo que Ele nos ajude, para que nós venhamos mudar, em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Tiago, no capítulo 4, ele escreveu assim a partir do verso número 7, ele disse: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Que nós possamos pedir a ajuda dEle, querido,
Terceiro, querido, nós nos livramos da hipocrisia quando nós usamos de empatia. O que é empatia? É a capacidade de sentir o que o outro sente. É a capacidade de colocar-se na situação do outro, daquilo que ele está vivendo. Numa linguagem popular, poderíamos dizer que empatia, ter empatia, é calçar o sapato dos outros. Ou seja, eu calçar o sapato do meu próximo, é viver a situação que ele está vivendo. O que é ter empatia, querido? É aprender a ser um bom ouvinte. Um ouvinte com maturidade a ponto de ouvir e não julgar. Porque nós já, quando estamos ouvindo, já estamos maquinando na nossa mente e julgando, né? Isso se a gente já não der sentença. Ou seja, ter empatia é ter a maturidade de ouvir sem julgar. Ter empatia, querido, também é saber praticar o perdão. Porque nós achamos lindo o perdão até quando chega a hora de nós praticarmos. Aí a lição fica difícil. Ter empatia, queridos, é conseguir estabelecer um equilíbrio entre o que os outros esperam de você e que você também pode dar. Você saber o seu limite, saber aquilo que você pode fazer de verdade, porque senão você age por impulso. Você vê uma situação difícil, você já quer ajudar, mas você vai além do seu limite, e aí você tem que dar um passo para trás. É pior. É pior você dizer que pode fazer e depois ter que dar um passo atrás. Você tem que saber o seu limite. Ter empatia, querido, é estar disposto para ajudar, mas ajudar de uma forma madura, sensata. Quem está me entendendo, diga amém. Nós poderíamos definir a palavra empatia para o meio cristão como maturidade. Quando nós alcançamos maturidade na vida cristã, nós conseguimos exercer tudo isso de maneira clara e direta e objetiva. Quem está me entendendo, diga amém. E por último, querido, nós nos livramos da hipocrisia quando nós deixamos apenas de falar e começamos a praticar. Saímos daquela coisa de ficar só na letra e começamos a colocar em prática o que temos ouvido e aprendido. E, querido, nesta casa não tem faltado alimento, não tem faltado instrução, não tem faltado direção. Qualquer pessoa que tem ministrado aqui tem ministrado com autoridade, tem trazido a luz da palavra de Deus. Qualquer pessoa que tem aconselhado dentro desse lugar tem trazido com temor e tremor do Senhor as direções para que cada um de nós possa viver uma vida melhor em Deus. Então nós precisamos sair desse campo de ouvir e apenas falar e entrar nas axiologias malucas do ser humano e passar a praticar aquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito, para vivermos o resultado disso. Quem está me entendendo, diga amém. Lá em Tiago, no capítulo 1, e prometo que encerro aqui, se o Espírito Santo não manda mais nada, amém? Tiago 1, gostaria que você abrisse comigo, rapidinho. O pessoal do louvor pode já se colocar. Tiago 1. Ei, Deus. Você encontrou, amém? Tiago 1, a partir do verso de número 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Presta atenção no versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, presta atenção aqui, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, este será feliz naquilo que fizer. A prática da palavra de Deus garante a prosperidade naquilo que eu fizer. A prática da palavra de Deus, o exercício de praticar a palavra de Deus, de andar alinhado com o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, daquilo que é princípio do Senhor para a minha vida, garante que eu seja bem sucedido nos objetivos que eu coloco, que estão alinhados à vontade de Deus para a minha vida. Será feliz naquilo que fizer. E às vezes a gente para e fica perguntando: Deus, mas por que eu não consigo? Deus, mas por que não acontece? Você já parou para analisar se a sua vida tem andado realmente? Se você realmente tem praticado
a palavra. Porque gente falando que acha que deveria ser assim, que acha que seria assado, gente falando que acha que a igreja deveria ser assim, que o pastor deveria ser assado. Você vai encontrar os montes, basta você visitar alguém e começar a bater papo. Em 10 minutos você vai estar começando a falar mal da igreja e de um monte de irmão. Agora eu não estou dizendo a respeito de quem você tem visitado ou quem você tem, eu estou dizendo a respeito de quem você é. Porque essa palavra, quando o Espírito Santo ministrou, trouxe uma reflexão para a minha vida. Deus, eu tenho praticado, Deus, onde eu tenho falhado. E o Espírito Santo foi me confrontando nas áreas que eu tenho falhado. O Espírito Santo foi batendo em mim nas áreas que eu preciso mudar. E querido, que eu quero que você entenda, querido, que o Espírito Santo está falando comigo, com você, nesse mesmo sentido. De olhar para a nossa vida e entender onde nós precisamos mudar. Entender onde nós precisamos molhar. Onde nós precisamos mudar. Por isso que a palavra de Deus diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 28, quando nós estamos ministrando a ceia, a palavra diz ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra não fala examine a vida do seu irmão. Examine o coletivo da igreja. Examine, pois, o homem a si mesmo. Feche seus olhos, querido. Eu gostaria que você fizesse isso nessa hora. Todos nós fizéssemos isso agora neste momento, antes de nós cantarmos esse louvor. Examine o seu coração, examine seus passos. Se você tem agido de maneira hipócrita em algumas atitudes, e querido, eu vou ser aqui bem direto. Todos nós, em algumas situações, agimos com hipocrisia. Não adianta você dizer que você acerta em tudo, querido, porque nós não acertamos. E muitas vezes nós fazemos semelhante aos fariseus em algumas situações. Mas Deus tem nessa noite, querido, uma oportunidade de conserto para que nós venhamos deixar esse engano chamado hipocrisia. Nós lutarmos para viver algo novo nele. Examine o seu coração, examine a sua vida. Se porventura você tem sido apenas ouvinte, você não tem praticado, ou apenas tem praticado o que te interessa. Se você só pratica o que te interessa, você não está fazendo nada diferente dos fariseus. Você tem que praticar aquilo que você gosta e até mesmo aquilo que você não gosta, aquilo que gera renúncia, aquilo que gera sacrifício, você deve praticar também, porque é isso, querido. Aquilo que o Senhor determinou como princípios, e hoje na manhã foi falado muito sobre essa questão da lei, do propósito. A lei, ela denuncia, querido, de maneira clara, ela evidencia onde nós temos errado, e a palavra de Deus, ela nos confronta nisso. Ela nos confronta porque nos mostra onde nós temos errado. Se não fosse assim, não haveria na palavra de Deus o episódio que nós lemos de Davi, mostrando os erros de Davi, mas mostra exatamente para nós não cometermos erros semelhantes, para nós não caminharmos na mesma direção, para nós não acharmos que somos tão santos, tão acima da média, que estamos tão bem, que estamos tão acima dos outros, pensando que nós não temos julgamento sobre nós, não teremos consequências. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que pelas nossas palavras nós seremos, querido, condenados ou justificados. Se você entende, querido, que você precisa colocar a sua vida no altar, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir para que você comece a falar com Deus. Hoje é noite de ceia, querido. É dia de você se consertar com Ele. Se você não tem feito o que você deveria fazer, a partir de hoje é o dia de você começar a fazer de novo. É dia de você fazer um propósito com Ele e voltar a ter vida novamente com Deus. É você trazer o seu coração novamente próximo dEle. É você novamente começar a buscá-lo com todo o seu coração. É você começar a derramar a sua vida novamente no altar. Quando você derramar a sua identidade, derramar quem você é, derramar tudo o que você tem, vai acontecer semelhante ao que aconteceu naquele jantar onde Maria entrou
e quebrou aquele vaso de alabastro, a Bíblia diz que o perfume encheu toda a casa, porque daí a adoração será verdadeira, a adoração será plena, e quando a adoração, a minha e a sua adoração for verdadeira, querido, o perfume da nossa adoração vai encher todo este lugar, e vai exalar não o nosso perfume, não quem nós somos, não o que nós temos, mas vai exalar através de nós o bom perfume de Cristo, o perfume que traz mudança, o perfume que transforma, o perfume que renova, o perfume que restaura, o perfume que cura, o perfume que liberta, o perfume que traz novo tempo sobre a vida daqueles que creem. Clame por esse Deus que pode trazer esse tempo sobre a sua vida. Oh Deus, clamamos a Ti, Senhor Jesus. Traz esse novo tempo na vida desses, Pai, que creem, desses que precisam, desses que clamam nessa noite. Traz esse novo tempo, Pai. Nós examinamos agora o nosso coração. Oh Deus, pedimos perdão a Ti pelas atitudes de hipocrisia, por muitas vezes agimos da mesma maneira que os fariseus agiram, por muitas vezes falamos coisas que se assemelham ao que eles falavam, a ter atitudes semelhantes a que eles tinham. Deus, nos perdoa em nome de Jesus, porque mesmo quando a palavra não sai da nossa boca, muitas vezes nos nossos pensamentos nós já julgamos, nós assumimos uma posição que não é nossa. Senhor Jesus, nos perdoa, perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Senhor Jesus. Nos ensina a termos mais misericórdia, nos ensina a praticarmos mais o Teu amor, nos ensina a vivermos mais este tempo da graça. Nos ensina, Pai amado, não a ser tolerantes com o pecado, mas dar a oportunidade àqueles que querem, Pai amado, se consertar, terem essa oportunidade. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos, sozinho não conseguimos, sozinho não conseguimos, Espírito Santo.